Fala pessoal, mais um Café da Tarde com TF, nosso segundo conteúdo. Nesta quinta-feira vamos falar e muito sobre o nosso Botafogo de Futebol e Regatas. Sempre que o Textor fala, muitas pessoas ficam boladas. E ontem foi o Pedrinho, presidente do Vasco Associativo, que depois da saída da 777, já que o Vasco hoje é uma SAF, ele está à frente da empresa que comanda o Vasco da Gama. E ele não gostou das falas do John Textor ontem a respeito do Pedrinho, né, dele ter ficado surpreso, né, no caso John Textor, do mandatário vascaíno ter ido na reunião secreta da CBF em relação ao fair play financeiro. Porém, o Pedrinho negou que ele esteve, mas não que o Vasco esteve lá, né? Vou ler aqui as aspas do mandatário vascaíno. Além disso, com essas contratações que o Botafogo fez na janela, o técnico Arthur Jorge terá uma vida mais fácil, né? Sempre colocando aqui entre aspas, já que o Botafogo hoje tem um elenco muito mais forte e você consegue com certeza rodar melhor as suas peças, você consegue com certeza ter um time muito melhor estruturado. Então, vamos falar sobre tudo isso nesse nosso almoço com o TF de hoje, que está em nome de Mais Ágil. Se você está em busca da sua antecipação do fundo de garantia, a Mais Ágil é uma solução. Você vai entrar em contato com a equipe da Mais Ágil, vou deixar o telefone aqui no primeiro comentário e na descrição lá do WhatsApp. Você vai tirar todas as suas dúvidas e, claro, só vai fechar qualquer negócio com a equipe da Mais Ágil se todas as suas dúvidas forem sanadas. É assim que você tem que fazer, né? Tirar todas as suas dúvidas, entender o que a empresa ela pode te propor e, a partir desse momento, fechar qualquer negócio. Link aqui no primeiro comentário da Mais Ágil e também na nossa descrição. O mandatário do Vasco, Pedrinho, ontem à noite, colocou uma nota em seu perfil no Instagram falando a respeito das declarações do John Textor na entrevista coletiva que aconteceu no estádio Newton Santos. Segundo o mandatário da equipe Cruz Maltina, ele não esteve presente na cerimônia, né, que aconteceu, na reunião secreta, melhor dizendo, na sede da CBF, a respeito do fair play financeiro. E abro e fecho parênteses, hoje um dos maiores canais do Vasco, né, o Atenção Vascaínos, fez ali uma postagem falando, queremos fair play financeiro. Então, cara, me incomoda. Ano passado, o Botafogo era líder do Campeonato Brasileiro só por causa do gramado sintético do estádio Newton Santos, né? Ah, o gramado sintético é um doping pro Botafogo porque é um gramado rápido e o time só joga bem porque é no gramado do Newton Santos. O Botafogo tinha uma excelente campanha dentro e fora de casa. Neste ano, a situação está relacionada ao fair play financeiro. Em 2025, será o quê? Igual um canal palmeirense, acho que a Arquibancada Palmeirense fez um vídeo bem bacana, falando, e é o principal, o Botafogo ainda não conquistou o título. Ainda, né? Quando conquistar, o que vão fazer? Vão pedir junto ali aos órgãos governamentais que o título do Botafogo seja bloqueado porque ele tem um dono norte-americano, isso não pode no futebol brasileiro. Tão chororô, uma coisa tão chata, cara, assim, um clubismo tão exacerbado que tá me incomodando. Algo jamais visto no futebol brasileiro. São coisas que eu nunca vi no futebol brasileiro a respeito de times que se beneficiaram diversas vezes por receitas externas. O Vasco da Gama, que eu citei agora há pouco, sobre um canal, no ano 2000, né, você teve ali um banco, né, o Nations Bank, que o Eurico Miranda, na época, não soube gerir esse dinheiro, né, gastou mais do que ele tinha, né, tanto é que quebra o Vasco pouco tempo depois. Mas o Vasco, para quem não se lembra, foi uma potência olímpica nos Jogos Olímpicos de Sydney, porque saiu contratando vários atletas para você ter uma delegação olímpica. E esse era um dos motes do Eurico Miranda na época que você tinha estes recursos que entraram nos cofres do Cruz Maltino. Se não soube ajustar, se não soube fazer com que isso pudesse ser algo frequente para o Vasco, aí não é problema nosso. Mas clubes que já foram beneficiados por receitas externas falando de fair play financeiro, cara, isso me incomoda muito. Mas vamos aqui a nota do Pedrinho, seu perfil oficial. John Textor, na sua insistência de falar o que não sabe, mentiu ao afirmar que eu estava presente na reunião da Comissão Nacional de Clubes. O Vasco foi representado pelo nosso CEO, Carlos Amadeu. Pedrinho, primeiro ponto que eu quero conversar com você é sobre um detalhe bem interessante, porque o Vasco estava representado, então Textor errou em relação
a ter sido você. Mas o Botafogo, se tivesse sido representado pelo Tairo Arruda ou por qualquer outro membro, ok, mas o Botafogo não foi representado por ninguém. E o Vasco estava nessa reunião. Isso o Textor não mentiu. Causou-me estranheza maior a afirmação que tem conhecimento do contrato da SAF que o Vasco fez com a 777. Uma vez que o contrato citado é regido por cláusula de confidencialidade e o acesso aos termos é restrito. Recentemente, ao ser desculpar em público, afirmou que não conhecia os fatos do desastre da 777. Mas agora, ao conhecer o contrato da Vasco SAF, John Textor mostra que não entende uma única linha e que não sabe nada sobre o Vasco. Por que John Textor se preocupa tanto com a Vasco SAF? Porque tenta desqualificar o Vasco em uma relação societária que lhe interessa. As pessoas precisam entender, de uma vez por todas, que o Vasco de hoje tem representatividade e não se calará jamais diante de qualquer insinuação infundada e ninguém mais vai faltar com respeito com a instituição que me ensinou o que é ser ético e não mentir. Presidente do Vasco, Pedrinho. Pedrinho, todo direito da sua declaração. Se você se sentiu incomodado, injustiçado, tem todo o direito. Respeito muito o Pedrinho, gosto muito do Pedrinho. É um cara gente boa, sempre me tratou muito bem. Mas eu discordo de alguns pontos aqui das declarações dele. E Pedrinho, o Vasco está negociando com o Botafogo a possibilidade de jogar no estádio Newton Santos. Isso mesmo, colocado por pessoas que cobrem o seu clube. Esse tipo de declaração, de repente, você pode atiçar o Textor de não fechar um contrato com o Vasco, a partir do ano que vem, quando começará a reforma em São Januário, não ter um local para jogar. Qualquer tipo de declaração, qualquer tipo de tom acima de qualquer uma das partes é ruim para uma relação. Tanto pode ser da parte do Textor, que de repente pode querer rebater a sua declaração. O que o Textor quis dizer em relação ao investimento, que pelo contrato, se não me engano, a 777 ela tinha a obrigação de colocar quase 300 milhões de reais por ano, 200 e poucos milhões de reais por ano, algo acima do que o Textor tinha que colocar por contrato, que era a obrigação de 100 milhões de aportes nesses primeiros anos da SAF do Botafogo. Talvez o Textor queira dizer isso, quis dizer isso na sua declaração. Isso é algo público, todo mundo sabia que o Vasco tinha algumas obrigações, a 777 tinha algumas obrigações com o Vasco de investimentos altos nesses primeiros anos. Talvez o Textor tenha colocado esse ponto ontem nas suas declarações. Mas essa aí foi a resposta do Pedrinho. Falei aqui embaixo o que vocês acharam. Também deixem um like, inscrevam-se, compartilhem. Mandem esse vídeo em seus grupos WhatsApp. O canal é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária. O Glorioso, ele contratou alguns atletas importantes nessa segunda janela. E o elenco que já era forte ficou muito mais forte ainda. E pode dar a possibilidade para o técnico Arthur Jorge, quando você tiver 2 jogos por semana, e nós teremos partidas em cima de partidas agora, depois dessa data FIFA, nós jogaremos sábado contra o Corinthians, quarta contra o São Paulo, domingo contra o Fluminense, quarta contra o São Paulo e no outro final de semana contra o Grêmio, a sequência de jogos que o Botafogo terá e depois a partida contra o Atlético Paranaense e após essa partida nós teremos mais uma data FIFA. E o que pode acontecer? O Arthur Jorge, ele tem mais peças com qualidade para fazer alterações no elenco. Ele sempre alterou e rodava muito em uma posição ali nos 2 volantes, Você sempre tinha um jogo com Danilo e Alan, e na outra partida Gregory e Marlon Freitas, quando você teve acúmulos de jogos. Mas nas outras posições você não via ele rodando muito. Agora, com a volta da data FIFA, com o Botafogo contratando mais peças, ele não tem que colocar jogadores até chegar num ponto de estafa física, Não precisa mais disso, porque você tem hoje um elenco que é muito mais forte, um elenco que te dá mais possibilidades. E talvez esse seja o grande X da questão nessa reta final do Campeonato Brasileiro e também da Copa Libertadores da América. O Arthur Jorge vai conseguir rodar o elenco e manter uma qualidade lá em cima. Nas laterais você não precisa forçar o Vitinho até o nível supremo. Você não precisa forçar um Alex Telles até o nível supremo. Você não precisa forçar mais Bastos e Barbosa em um nível supremo. Você não precisa, com as voltas daqui a pouco do Júnior Santos, do Jefinho, forçar mais o Luiz Henrique até um nível lá em cima. Você já está conseguindo dosar ali o Igor Jesus com o Tiquinho. Você tem essas duas possibilidades. Você monta um elenco que te dá essa chance de você rodar e manter a qualidade lá em cima. Pela falta de tempo, pelo entrosamento e até mesmo pela sequência, não dá para você ter algo que o Dorival fez no Flamengo, quando a equipe da Gávea ganhou Copa do Brasil e também a Libertadores da América. Você tem um time
para as Copas e um time para o Campeonato Brasileiro. Não dá para fazer isso esse ano, mas você consegue, até mesmo porque tá acabando a temporada e você não tem como ajustar tanto isso. Mas dá para você fazer no Botafogo alterações importantes em períodos importantes. Então, vamos ver. Tô ansioso para ver esse novo Botafogo em campo, esse novo Botafogo com essas novas peças nessa reta final. Que chegue logo a partida contra o Corinthians. Estou com saudades de ver o nosso glorioso em campo. Beijos, fiquem com Deus, tamo juntos. Assistam os outros vídeos aqui do canal do TF, sempre em busca da melhor qualidade para vocês. Valeu, fogo neles, pra cima deles, fogão! Sempre fogão, valeu, fui, tamo juntos.